Tudo bem? Tudo bem, gente? Oi, Rafa, maravilhosa. Oi. Tô colocando aqui, só um minutinho, o assunto da live fixado. Que nada pior de a gente entrar na live e não saber do que Não é, saber né? o tema, né? Aff, eu fico nervosa. Pronto. Ai, meu Deus, eu sou péssima com isso de live. Toda live eu viro isso daí e gravo meu mural. Pronto. Pronto, vamos começar. Gente, para Vamos. quem ainda não conhece a Camila, ela é cliente minha. Ela trabalha com Sim. organização, com planejamento. Então, eu trouxe ela aqui para a gente falar um pouco sobre isso, a importância de você se Uhum. organizar, o que que isso muda na sua vida, o que que você perde se você não for organizado e por que que isso é tão importante, principalmente para quem quer dar consultoria e mentoria. Então, primeiro, vou deixar você se apresentar, Camila, para quem ainda não te conhece, Obrigada. saber um pouco mais sobre você. Oi, gente. Então, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Rafa. Eu acho que, principalmente nesse momento, é super importante a gente falar de organização e planejamento, né? São coisas que ajudam a gente a ter até mais segurança mesmo. Com Eu sou certeza. personal organizer há 4 anos. Comecei organizando residências, ambientes, e hoje tem mais ou menos 2 anos que eu já trabalho com a parte de organização, planejamento pessoal e produtividade. Então, mais ou menos no meio do segundo trimestre do ano passado que eu comecei no online, né? Antes eu só atendia presencial e fui caminhando até que encontrei essa pessoa maravilhosa para poder me ajudar nas minhas consultorias. Que eu cheguei num ponto que assim eu organizava e fazia minhas consultorias, mas eu precisei de ir além em alguns pontos que eu já não sabia o que fazer e a Rafa foi essa pessoa, esse anjo que apareceu para me ajudar no que estava faltando. Pois é. Esse é um ponto muito importante de que a Uhum. gente nunca sabe tudo. Por mais que você trabalhe com organização, com planejamento, Total. muita coisa sobre organização você aprendeu também, assim como eu tenho certeza que eu aprenderia com você. Já estou considerando a questão da organização digital, porque tá meio complicado aqui. Mas assim, a gente sempre tem coisas para aprender com as pessoas. A gente sempre tem. Isso foi uma coisa que a Vanessa falou na nossa primeira live. A gente Uhum. sempre tem o que ensinar e o que aprender. Então é muito importante a gente estar aberto a isso também, independente da área que você atua, independente do que você queira fazer. Tanto que, por exemplo, teve uma coisa que eu aprendi com a Camila sobre a ferramenta Authentic, para você organizar todos os seus contratos virtualmente, para o seu cliente conseguir assinar de forma super rápida. Ela me deu essa dica, tipo, 5 minutos depois de eu estar pesquisando no Google como fazer isso. Então, a gente sempre pode aprender e eu espero que vocês consigam aprender pelo menos uma coisinha com a gente hoje sobre essa questão da organização. Então, Com primeiro, uma certeza. dúvida de muita gente que às vezes dá uma confusão realmente. Qual é a diferença de organização e planejamento, Camila? Tá, vamos lá. Primeiro eu queria explicar para vocês assim que tem algumas diferenças quando a gente está começando a organizar. A primeira delas é que não tem como a gente organizar antes de destralhar. Se você não faz um desapego antes, você não consegue começar nenhum processo de organização. Isso serve tanto para a nossa vida, quanto para os ambientes, quanto para a papelada, para qualquer coisa, porque não tem como organizar a tralha. Você tem que eliminar os É, excessos antes de pensar em organizar qualquer coisa. Senão você fica perdendo tempo com o que não faz sentido para você, tentando organizar coisa que não tem utilidade, que não faz sentido para sua vida, que não soma para você e não faz sentido mesmo, né? Então, o primeiro ponto é o desapego mesmo. O processo de organização, ele nada mais é do que você achar uma casinha para cada coisa. A máxima da organização é um lugar para cada coisa no seu lugar. E é por isso que a gente constrói o sistema de organização, porque a gente vai setorizar e categorizar todas as coisas que envolvem tanto a nossa vida quanto, por exemplo, em prateleiras, em gavetas e tudo mais. Quando a gente fala de organização pessoal e planejamento, é como se a gente estivesse organizando nossas gavetinhas internas. É mais ou menos essa é. a analogia, assim, para vocês entenderem que também tem gavetinhas, né? Nas nossas áreas de vida, nos nossos objetivos, nos nossos projetos. E o planejamento, ele é uma parte que é para você ter uma visão mais macro da coisa.
ele vai te ajudar a perceber prazos, metas, perceber seus objetivos e a partir dessa visão macro que você começa a organizar. Então é como se a gente estivesse aqui na tela do nosso celular e a gente tirasse o zoom. Isso é o planejamento, é a nossa visão do todo, né? Porque a gente ficar planejando só em unidades de tempo muito pequenas, como planejar só o dia ou só a semana, a gente fica muito restrito. Então a gente tem que primeiro tirar o zoom, ter essa visão mais de cima, né? Como se a gente estivesse sobrevoando a nossa vida. E depois a gente vai voltando e organizando nas coisas pequenas. A gente tem que começar do maior. É mais ou menos essa a diferença. Ficou claro para vocês? E uma coisa muito importante também é que o planejamento e a organização podem sempre mudar. Porque muita Total. gente fica, Tempo ai, inteiro. como que você lida quando as coisas saem do planejado? Todo dia sai, gente, não tem pra onde Lidando. correr. A gente planeja assim pensando no futuro, pensando em como que a gente pode fazer da melhor forma. Mas tudo muda a todo O tempo. tempo inteiro, todo Então, a dia. gente tem que saber lidar com isso nas consultorias, na vida, o tempo inteiro. Porque uma coisa, por exemplo, nas consultorias, muitas vezes a gente planeja assim milimetricamente, né? O que que a gente vai falar, como que vai ser, quais vão ser as Sai tudo do apostilas, tópico. sai tudo. E sai tudo do planejado. E você tem que aprender Sai. a lidar com esse não planejamento. Você tem que aprender a Total. lidar com os imprevistos. Só outra coisa, voltando, porque você falou da diferença da organização e do planejamento, e eu lembrei de indicar para vocês dois livros que quem me segue há muito tempo já viu eu indicando o Essencialismo 500 mil vezes, Tô com ele aqui do lado. mas é o meu livro preferido da Maravilhoso. vida. Ele é maravilhoso. Ele fala É. exatamente sobre isso, sobre você liberar os excessos, sobre você focar realmente naquilo que é prioridade, naquilo que é essencial. E a mágica da arrumação, da Marie Kondo, maravilhosa, você também já deve ter lido, que é Sim, para é um dos organizar, métodos. para organizar o espaço físico em si. Porque eu acredito que tudo começa pelo físico. E aí depois a gente vem para o digital, depois a gente vai organizar um serviço, vai organizar nossa vida como um todo, sabe? Porque Sim. imagina, se sua casa tá uma zona, como que você vai conseguir organizar alguma coisa, organizar um serviço, organizar os seus arquivos no computador? Parece que a sua vida inteira fica uma zona. Tá Então é muito bagunçada. importante a gente pensar em todos os aspectos e, claro, sempre tem métodos para nos ajudar com isso, sempre tem ferramentas que podem nos auxiliar, mas também não tem fórmula certa. Não tem, assim, uma Nunca. receita Não tem pronta. regra, gente. Em Exato. organização a gente fala muito isso, assim, não tem certo e errado em organização, tem o que é melhor para você. Você tem que Isso. adaptar aquele método, aquele ponto de partida para sua vida, porque somos seres individuais, somos seres únicos. Então você tem que adaptar de acordo com a sua vida mesmo. E essa questão do planejamento, que você estava falando de lidar com o imprevisto, é muito É. isso, porque tem dois pontos. Um que a gente não planeja incluindo o imprevisto no nosso dia a dia, e a gente tem que incluir. Quando a gente planeja, a gente tem que contabilizar o imprevisto. E também, outra coisa importante é a gente abaixar nosso nível de expectativa. Que a gente cria É. expectativas, às vezes, tão surreais e tão irreais, que a gente acha que a gente vai dar conta de fazer um planejamento assim. Nossa, eu vou fazer 50 coisas essa semana. E a gente não Ou vai, então, ou né? então assim, vou sentar hoje e já vou criar um curso. Já vou criar uma consultoria assim do zero em um Do dia zero. e pronto. Vou criar uma marca e vou fazer isso hoje. Meu anjo, nem se Não tem ilude, porque como. não é assim. E Sempre nunca deixar vai ter uma um momento margem. ideal também, né, Rafa? Nunca vai ter. Nunca. Então, assim, se você está esperando uma luz divina para começar, essa live é o seu ponto de partida. Comece hoje. Não tem dia ideal, não tem momento ideal, nunca vai estar perfeito. Eu falo isso porque, assim, eu sou extremamente perfeccionista e muitas vezes o Também. perfeccionismo me colocou em lugares de procrastinação, foi uma autossabotagem enorme. Então, você deixar ir até o perfeccionismo mesmo, desapegar dele, né? Como uma forma do seu processo de estruturação e de organização, é muito importante, porque
o que você estruturar para sua consultoria hoje, para sua vida, vai evoluindo junto com você. À medida que você amadurece, que você melhora como pessoa, Exato. que você melhora a sua vida, seus ambientes, a sua organização evolui junto com você. Ela não fica aqui parada e você vai andando sozinho. É tudo juntinho. Então você tem que perceber que isso vai mudar o tempo todo e tá tudo bem, sabe? Você não precisa ficar nessa expectativa de tipo, planejei uma vez na vida e nunca mais. Não é assim. Não é mesmo. Até porque a gente tem ciclos e fases diferentes na nossa vida. Tem época que a gente tá solteiro, tem época que a gente tá casado, aí tem filho, ou separa, forma na faculdade. Nossa vida é cíclica, gente. A gente tem ciclos igual à natureza. Então não tem como a gente esperar que um planejamento que a gente vai fazer vai ser fixo. Porque a organização não é fixa. A gente tem um pouco essa sensação de que, eu não vou organizar, vai me pôr dentro de uma caixinha. Não, eu gosto de flexibilidade. Eu gosto do meu dia diferente. Eu odeio rotina. A pior A coisa. rotina é o pesadelo das pessoas, né? E aquilo, não tenho tempo para me organizar. Essa dói lá no fundo, né? Que é o contrário. É o Você precisa se contrário. organizar para ter tempo. Então não tem Exatamente. como, gente. E outro ponto muito importante é que assim, organização e planejamento são tudo. Você não consegue desenvolver nada com excelência sem isso. Mas, ao mesmo tempo, não pode deixar ficar presa de tempo demais no planejamento. Então, por exemplo, tem que executar. para criar a Vanilla, eu fiquei meses planejando tudo milimetricamente. E quando eu comecei a fazer, mudou tudo assim, ó. No dia que eu comecei, mudou tudo que eu tinha planejado. Então é exatamente isso. Você nunca vai saber. Eu me planejei tudo bonitinho para fazer o curso. Quando eu comecei a fazer, eu falei, eita, Muda tudo. tem tudo isso, é? Nossa, eu vou ter que encaixar tudo isso. Não é só gravar as aulas e colocar na plataforma. Eu vou ter que fazer um lançamento, mas eu tenho que organizar tanta coisa. Eu tenho que colocar tudo na plataforma, fazer um monte de coisa. Tem que fazer páginas de vendas, contratar um monte de gente. É sério isso? Então, o tempo inteiro vai total. estar mudando e você tem que se adaptar. Inclusive, esse foi um das minhas principais dificuldades. Aceitar a imperfeição. Porque sem isso, a gente nunca vai conseguir se planejar e seguir o planejamento, se organizar. A gente vai ficar sempre travado naquilo de querer o planejamento perfeito, a organização perfeita e querer ter controle de tudo. Só que, na verdade, a gente não tem controle de nada, né? De nada, a gente tem que Corona veio desapegar. mostrar isso. Veio com esse tapa na cara de todo mundo. Tapa na cara. Pega seu A planejamento. gente não tem controle, gente. Taca no lixo. Foi isso que eu fiz com o meu planejamento do ano da Vanilla. Corona chegou, eu peguei ele Total. assim, bonitinho. No lixo lá do Trello. E tem outros fatores também que a gente está percebendo com mais clareza agora no Corona, se você não percebia isso, vocês aqui. O fator psicológico, isso influencia diretamente na sua produtividade. Então não adianta também você criar uma expectativa que todos os dias você vai estar no mesmo nível de produtividade. A nossa produtividade, ela faz isso aqui, gente, ao longo dos dias e ao longo das nossas 24 horas. Então, se você não dorme bem, se você não come bem, se você não tem um planejamento bem feito, bem estruturado, se você não sabe por onde começar, se você não tem um método, né? Você fica completamente perdido, porque são muitas variáveis. A gente não pode contar que, tipo, beleza, acordei e hoje eu vou fazer tudo que eu planejei. Nem sempre. Tem dia que a gente não tá bem. Então, a gente aceitar também isso dentro do nosso planejamento e aceitar que isso vai acontecer às vezes, também é essencial, porque a gente não fica caindo naquele espaço de culpa por não estar produzindo ou sentindo que está em dívida sempre, sabe? Igual quando a gente faz listas de tarefas imensas, sem nenhum propósito, porque a gente não tem um planejamento, e aí a gente nunca termina a lista e ainda fica se sentindo em dívida, sabe? Porque a gente não está produzindo o suficiente. Então, se você sabe exatamente, focado, certo, o que você precisa fazer, você não vai ficar se culpando por não estar fazendo, porque você tem um plano de ação para fazer aquilo. E você sabe o tempo que aquilo vai demorar. É diferente de você sair fazendo as coisas soltas, né? É a diferença de você ser ocupado e produtivo, que é muito isso do essencialismo também, que a Rafa fala muito, muito mesmo. Eu gosto muito de uma analogia que eu falo com as minhas clientes, que é o seguinte, essa questão do ocupado e do produtivo. Imagina que quando você está ocupado, eu gosto de comparar uma metralhadora com um arco e flecha. Mas ninguém esquece. Imagina quando você está ocupado, você fica atirando com a metralhadora para todo lado. Ela pode até acertar alguns alvos, mas você gasta tanta munição, mas tanta munição,
você gasta a sua energia toda. Quando você está produtivo, você pega o arco e a flecha, você vai mirar no foco, no Vai se alvo, você concentrar, vai se se concentrar, você vai preparar. pensar, você vai planejar, você vai mexer o braço milímetro para chegar lá e vai soltar a flecha, ela vai direto no alvo. Então você passou um tempo afiando o machado para chegar naquele ponto específico. Isso é a diferença de você ser produtivo e ocupado. Então, se você planeja, a chance de você ser produtivo também é maior, porque você sabe o que você tem que fazer e você sabe que aquilo vai te gerar um resultado lá no futuro. Seja esse futuro curto prazo, longo prazo, médio prazo, isso aí vai de acordo com seus objetivos, mas você sabe que vai ter um resultado, você sabe o que aquilo vai te gerar. Se você está só ocupado, é como se você ficasse correndo em volta do próprio rabo. Você sai fazendo 1 milhão de tarefas, fica super cansada no fim do dia, sem energia, tipo assim, se sentindo péssima, porque você faz, mas você não chega em lugar nenhum. E isso é muito frustrante, sabe? Isso aumenta a nossa sensação de dívida com a gente mesmo. E a dívida gera uma sobrecarga mental muito grande. E aí abre espaço para ansiedade extrema, para você ficar, às vezes, num estado de trabalho enorme, trabalhando, não ter espaço para descanso, para poder ter lazer, para outras coisas que são importantes para a gente ser produtivo também, né? Exatamente. E, nossa, eu amei essa analogia. Amei mesmo. Ninguém esquece. Ninguém esquece, com certeza. E assim, muita gente acha que não tô tão bem nesse momento, eu preciso continuar aqui, preciso continuar. A pessoa acaba forçando tanto que não sai nada bom. E muitas vezes o que a gente tem que fazer é parar um pouco, respirar. Ontem, por exemplo, eu normalmente sou essa pessoa que tenta ficar fazendo mesmo, né? Eu não vou confessar. Uhum. Mas ontem, o que que eu fiz? De manhã, eu tava tentando fazer as coisas, não tava fluindo, não tava de jeito nenhum. Eu falei, olha, chega, deitei aqui no chão, no chão do escritório e dormi. Dormi 20 minutos. Mas assim, eu acordei tão bem, parecia que eu era outra Maravilhoso. pessoa. Parecia que eu era outra pessoa. Aí eu sentei aqui, comecei a produzir, fui até meia-noite, tipo, direto, e feliz, empolgada, e sabe? Então a gente precisa Total. parar, a gente precisa se respeitar, mas a gente também precisa ter um planejamento para a gente saber onde a gente quer chegar, em quanto tempo a gente quer chegar lá, o que que a gente tem que Uhum. fazer para conseguir chegar lá. Porque quando a gente tem essa clareza que a gente desenvolve aos poucos, tá? Cada dia e sempre tá mudando. Sim, Então, quando a gente desenvolve isso, a gente sabe tudo que tem que ser feito, sabe quais são todos os passos, todas as etapas pequenininhas que a gente tem que realizar até chegar lá. Então, tudo fica muito mais simples. Pensa só, é muito mais fácil você fazer alguma coisa, você ser produtiva, você conseguir ter resultado quando você tem ali uma listinha de tarefas, do que quando você acorda e aí você, e agora? O que que eu vou fazer hoje? Tem tanta coisa. E aí nossa, imagina você fica o tanto que é perdido. pior. E aí o tanto que é pior quando você nem sabe aonde você quer chegar. Ou o que que você quer alcançar. Nossa, aí é um sentimento Aí você fala, ah, você posso assistir fica até sem Netflix. sentido assim para as coisas, é. E essa coisa de Exato. acordar e não saber o que fazer é muito ruim, porque só o tempo que você vai perder pensando o que você tem que fazer no dia, você já perdeu um tempão ali no início da sua manhã, já perdeu energia, já perdeu foco, porque você fica completamente perdido. E a tendência de você cair num lugar de multitarefa, de ser multitarefas é muito grande. E isso atrapalha também a sua produtividade. Então, tá tudo interligado. Se você planeja, você está diretamente afetando todas as suas áreas de vida e potencializando isso tudo junto, né? Do que quando Sim. você realmente não sabe o que você quer nem onde você quer chegar. E isso serve para tudo, assim. Por isso que eu falo que o planejamento a gente tem que tirar o zoom um pouco e ver de cima, porque aí você consegue ver certinho o mapa que você tem que fazer para chegar de um ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C. E assim você vai até acabar o alfabeto, chegando nos seus objetivos. Porque senão você realmente fica completamente sem lugar. E é muito ruim a gente não ter uma visão clara do que a gente quer para a vida. A gente fica muito frustrado É. e cai nesse lugar mesmo de culpa, porque você fica vendo os outros. Aí a gente cai na comparação, né? Você fica, nossa, É, mas fulano tá nossa, fazendo ela não sei faz o quê. tudo.
Ela faz tudo, nossa, ciclano. Aí você fica comparando com a vida dos outros ao invés de focar na sua e no sentido de assim, o que que eu quero para minha vida? O que que eu quero que aconteça nas áreas da minha vida, na minha saúde, no meu trabalho, na minha carreira, no meu financeiro até o final do ano, até daqui 5 anos, que é o médio prazo, até daqui 10, 15 anos, que é um longo prazo. Você tem que se parar para se fazer perguntas voltadas para o autoconhecimento também, porque não existe organização e planejamento Não sem existe. autoconhecimento, gente. Não existe mesmo. No início, assim, se você não está acostumado, dói, tá? Porque você vai ter que cutucar um pouquinho alguns pontos que nem são agradáveis as que você vai se devolver. Mas é essencial para você perceber aonde você quer chegar. O planejamento, no final das contas, é como se fosse um espelho da gente, né? Ele é um espelho da gente e é Aham. você ir lá no futuro e conseguir trazer para o presente o que você consegue fazer hoje. E isso é ser essencialista também. O que que eu posso fazer hoje? Né? Igual aquele livro, A Única Coisa. Qual que é a única coisa que eu posso fazer hoje que vão tornar Ai, todas eu as amo outras coisas também. mais fáceis para eu conseguir avançar? Não é coisa grande, gente. É passinho de formiga. É passo a passo mesmo. É assim que a gente chega mais longe. Se a gente coloca um volume gigantesco para a gente tentar alcançar de uma vez sem estruturar esse passo a passo, igual a Rafa fala muito, você vai assustar com o volume. A tendência é que você procrastine, porque você não vai falar, não, 3 horas para fazer isso aqui, não, depois eu faço. Sendo que se você dividisse aquele monte de coisa, você ia ter tarefinhas de 5 minutos. Quem não tem 5 minutos? A gente perde mais tempo aqui Pois é. rolando feed. Muito mais tempo do que 5 minutos, sabe? Muito Então é mais. pensar Aham. em unidades de tempo bem pequenininhas. O que eu consigo fazer em 5 minutos? O que eu consigo fazer em 2 minutos? Demora menos que 2 minutos? Então eu vou fazer agora. Eu não vou postergar, sabe? Porque aí você consegue entrar num lugar de ação e fazer e falar, poxa, eu consegui. Poxa, mas se foi tão fácil fazer isso em 2 minutos, eu vou fazer mais um pouquinho. Aí você se empolga e faz mais do que você esperava, do que você colocar um volume e ficar assustado com o volume e não fazer, não começar nunca. Por isso que é tão Exato. importante a gente ter o passo a passo, porque é uma outra estratégia para te direcionar também para a ação, porque tá pequenininho. Uhum. É Só bem uma isso. coisa, falaram aqui. Meu sonho de princesa é ter suas lives salvas pra sempre. Gente, eu vou deixar salvo. Pra quem tiver no grupo do Telegram, vocês vão ter o link. E aí tá lá no YouTube. Eu tô colocando todas no YouTube assim que acaba a aula. E eu não vou tirar depois, tá? Então vocês vão conseguir assistir sim. É só estar no grupo do Telegram que o link tá na biografia. Então vocês vão conseguir assistir. E outra coisa, eu estou lidando com duas virginianas. Perguntaram: você é virginiana? Eu sou sagitariana com ascendente em Sagitariana. gêmeos, por isso que eu falo muito, tá, gente? Pode me interromper, tá, Rafa? Pelo amor de Deus. E eu sou virginiana com ascendente em virgem, com Vênus em virgem, com, tipo, tudo em virgem. Mas meu virgem tá na casa 4. Casa 4 é a casa da família mesmo, da mãe e do nosso lar. Então pode ter um pouco a ver minha organização com isso. Pode ter a ver, de você querer solucionar a vida das pessoas, né? Ah, posso falar uma coisa importante? Aham. Aproveitando que a gente puxou esse assunto. Muita gente me fala, nossa, você é organizada a vida inteira? Deixa eu explicar uma coisa Hum, para vocês. Eu sempre fui muito, muito, muito organizada nos ambientes. Sempre estava tudo impecável. Só que antes de eu ser personal organizer, eu não sabia planejar, gente. Eu não entendia a importância do planejamento. Então, não fiquem travados ou preocupados em, tipo, achar que vocês não são organizados, porque organização é uma habilidade que todo mundo pode aprender. Não é aquela coisa que, tipo, ela tem o dom da organização. Isso não existe. Pode ser que é, algumas pessoas tenham mais facilidade por causa da criação delas, da forma que elas aprenderam as coisas, né, do background delas, mas organização é uma habilidade, qualquer pessoa pode aprender. Não se preocupem com isso, tá? Porque sem é questão dúvida. de treino, é questão de você criar o hábito da organização e ter disciplina. Porque não vai ser da noite para o dia que a gente se torna organizado. Você tem que ter essa consistência todos os dias e principalmente ir testando o que funciona para você. Porque o que funciona para a Rafa, às vezes não funciona para mim.
e o que funciona para mim não funciona para vocês. Você tem que testar as ferramentas, os métodos e ver o que vai se adequar para sua vida. Porque tem gente que vai achar uma coisa mais simples. Às vezes eu vou ver o que você acha simples, eu vou falar, nossa, mas que complexo, eu não vou conseguir me organizar assim, né? Porque somos pessoas Pois diferentes é, mesmo. E isso é muito exatamente. importante de você ter essa autoanálise, assim, de perceber que tá tudo bem. Vamos aos poucos, vamos fazendo os testes. E organização é muito importante você ter suas próprias métricas. Então, assim, quais horários do dia eu sou mais produtivo? Isso também te ajuda, por exemplo, a encaixar suas atividades mais complexas ou mais demoradas As nesses mais horários. importantes. As mais importantes são estratégias, gente. Vocês têm que se autoconhecer por causa disso, principalmente. Se você não sabe como funciona seu corpo também, fica muito mais difícil você estruturar um planejamento de uma forma que ele vai funcionar para você executar. Não adianta você ficar tentando executar no horário que você está super sem energia, igual a Rafa, por exemplo, do cochilo. Então vai, tira um cochilo, vai, descansa um pouquinho, vai olhar a paisagem, vai ouvir uma música, vai ver um vídeo que você gosta, engraçado. Deixa a sua cabeça espairecer e depois você volta no seu horário mais produtivo. Porque senão não adianta ficar dando murro em ponta de faca, né? Não tem Exato. como. E isso é até uma coisa que eu falo para as minhas clientes, de saber o Uhum. horário bom para marcar a sessão de consultoria. Total. Porque, por exemplo, meu cérebro ele não está assim funcionando super bem para eu ter uns insights maravilhosos antes de 9 da manhã e depois de 8 da noite, normalmente já começa a desligar também. Então eu marco Uhum. consultoria e mentoria sempre dentro desses horários, porque eu sei que é o horário que eu tô assim mais criativa, que eu vou ter mais ideias, que eu vou ter mais insights, que eu vou Total. conseguir ser melhor para a pessoa, sabe? Porque de nada adianta você marcar alguma coisa lá, você querer fazer, por exemplo, produzir conteúdo, querer dar uma consultoria, no momento que você não Sim. vai estar bem para isso, que você não vai estar empolgada, que você não vai estar mais Isso. ligada, mais ativa. Então, realmente, o autoconhecimento, ele é a base de tudo, da organização, Uhum. do planejamento, de Da qualquer vida. coisa. Da vida, da vida. Se você não se Da conhece, vida mesmo. não tem muito o que fazer, sabe? Você tem que começar agora. Não tem outras coisas para fazer. Você tem que começar, tudo parte do autoconhecimento. Tudo parte de você se analisar, de você entender o que que você quer, onde você quer chegar, de que forma você pode fazer todas essas coisas, o que que você tem de único que pode te ajudar a chegar nesses pontos. Então tem muita coisa que você precisa identificar e que você precisa analisar, que é realmente a base de tudo. Até por isso, o segundo módulo do meu curso é todo focado nessa parte, de você ter a clareza do que você tem para oferecer, de o que você vai entregar para as pessoas, de para quem que você quer conversar, quais são os seus diferenciais, o que você tem que entregar para as pessoas, o que só você tem, sabe? Então são muitos pontos que a gente precisa analisar. Eu fiz acho que umas 5 aulas sobre coisas relacionadas a essa questão do autoconhecimento, né? Também tá ligado, porque isso é a base, essa clareza. Na verdade, Clareza é a essencial, clareza é a gente. palavra, né? O Eu falo autoconhecimento entra muito nisso. ela também. Sim, e o planejamento é justamente você ter essa clareza, né? E, gente, não é por nada não, mas essa parte aí da consultoria, da Rafa, que eu fiz o grupo de consultoria, né, é muito bom mesmo. Essa- porque, assim, por mais que eu já tenha essa, igual eu, tô falando de uma pessoa organizada para vocês verem o tanto que me ajudou também. Por mais que eu já fosse organizada, já tivesse muito passo a passo estruturado, soubesse várias coisas, chegou um ponto que eu precisava de uma ajuda de alguém que não era da minha área, para eu entender e enxergar outras coisas de fora. Então, Sim, quando eu fiz a consultoria com a Rafa, foi como se eu estivesse tirando o zoom também. Eu tirei o zoom para ver o todo e reestruturar várias coisas para eu potencializar mais ainda os meus serviços. Porque chega um ponto que você não sabe de tudo. Foi o que ela disse. Você precisa procurar uma ajuda para você realmente dar um passo acima do que você está, né? Subir mais um degrau da escada. Então, entender também que você precisa estruturar tudo também e fazer o passo a passo certinho de tudo que ela passar, com calma,
refletindo bem sobre tudo que vocês estão fazendo. Não adianta ter pressa, gente, porque às vezes É. com pressa a gente não vai chegar no lugar certo. E aí a gente vai ter que dar mais volta ainda para voltar no ponto de partida e começar de novo. Então é melhor vocês fazerem com calma, refletindo bastante. Pega nessa parte do autoconhecimento que a Rafa falou. Pesquisa tudo que ela passar lá para vocês, que eu não vou falar nada não, senão daqui a pouco eu dou um spoiler sem poder. Mas façam as coisas assim, com dedicação mesmo, comprometimento, que eu tenho certeza que vocês vão ter resultado. Porque vale muito a pena mesmo. Mas, menina, você tá por fora. Eu já Hum. coloquei tanta coisa depois da sessão. Sabe o que Quero! que eu fiz? Pra você ver o cúmulo assim, o ápice do planejamento. Eu gravei todas as minhas sessões de grupo de como fazer consultoria. Que aí é onde surge mais dúvida grupo, né? Porque você junta lá 15 pessoas Sim. de uma vez. Então eu gravei Coitado, deve todas. ter 500 dúvidas minhas lá. Eu juntei todas as dúvidas e coloquei tudo no curso. Tipo, tô criando Uhum. aula sobre tudo. Todas as dúvidas, tudo que o pessoal Ai, que perguntou, bom. todas as coisas. Então, exatamente, tá vendo? Tá nas coisas mais simples. Isso faz parte de planejamento. Isso é uma organização. Isso é você pensar, nossa, eu preciso melhorar o meu trabalho. Como que eu vou fazer isso? Ah, eu vou gravar, depois eu vou assistir, vou me analisar, vou fazer uma lista das dúvidas, vou pensar tudo que eu não coloquei ainda no meu trabalho e vou adicionar. Isso é algo que eu faço sempre, sabe? Inclusive, o aprimoramento contínuo é um dos valores da Nossa, Vanilla. Essa questão de você estar sempre melhorando essencial. e Essencial. é, pois é, não tem como fazer nada sem isso. E o método Vanilla, né, como é da Vanilla, acaba que tem como um dos pilares também esse aprimoramento contínuo, da gente de Claro. fato buscar se desenvolver a cada dia. E para a gente conseguir fazer isso, entra novamente planejamento. Tudo é planejamento. Tudo que eu vou passar no curso é planejamento, tudo é organização, tudo é você conseguir de fato criar aquele passo a passo. Então, no curso, por exemplo, eu vou dar um método que, inclusive, gente, foi a Camila que deu a ideia do nome. Eu tava pensando no nome Consultoria do Zero, porque eu queria uma coisa assim bem descritiva, só que eu tava achando o nome meio nhé. Aí eu botei caixinha de perguntas, ela colocou lá Método Vanilla. Ela deu várias ideias, a gente foi conversando e aí eu pensei, nossa, Aí eu acho que foi, tem né, tudo a Rafa? ver. E aí eu até dei uma pesquisada no Google para ver exatamente a definição de método. E é, de fato, um passo a passo, uma forma determinada de fazer as coisas. É você ter um planejamento. No método tem a ver com Total. E planejamento é super, tem tudo a ver, absolutamente. gente. E é a Rafa inteirinha. É ela todinha. Vocês vão ver a hora que vocês fizerem o curso, assim. Não tem como. Na hora que eu abri o material que você entrega, no final eu falei assim, gente, É a Rafa. É, é essa porque não tem menina, não tem como. jeito. Não tem como. Eu já até falei nos stories. Gente, eu já fiz planilha para Pra TDR. TDR, eu vi isso. Apresentação em PowerPoint. Maravilhosa. A cara de André, tipo assim, é sério isso? E Aqui, eu, mas eu não fica posso quieto, falar nada, deixa eu não. continuar. Que eu já fiz isso também, mas eu fiz por escrito. Já Então, aconteceu de eu fazer tópicos para TDR também. Não posso tá nem rir vendo, de você gente? porque eu fiz a mesma coisa. Tem que ter planejamento para tudo na vida, até para DR. Então imagina se você não vai se planejar para dar uma consultoria para uma pessoa, para você ajudar ela, para você se Sim, doar, total. para você tem toda uma responsabilidade, um comprometimento. Então você precisa sim ter uma estrutura. Inclusive, essa é uma das coisas muito importantes para você conseguir fidelizar os seus clientes. É eles Total. sentirem que tudo é organizado, que tudo é planejado, que você tem um cuidado, uma atenção com cada etapa, com cada coisa. Por exemplo, até essa ferramenta Authentic, você enviar para a pessoa um contrato com um link, ela vai clicar, já vai assinar na hora. Tipo, faz É, parte de organização, faz parte de um total. planejamento prévio Porque e com isso muda a vida. Muda. Sério, Total, né? Rafa. Organização, eu gosto muito de falar também que não é só a questão de você economizar seu tempo, é você também ter respeito pelo tempo do outro. Então, quando você automatiza os processos, quando você facilita a vida do seu cliente também, você está respeitando o tempo dele também, porque tempo é a única moeda de troca que a gente tem.
Eu gosto de brincar, é muito justo, porque aí, ó, o Papa, a Beyoncé, todo mundo tem as mesmas 24 horas que a gente. Então, é a É, moeda de troca mais justa que existe. E você tem que saber gerir bem ela, porque quando a gente perde tempo, perdeu, não volta mais. Não tem outra oportunidade de você recuperar ele. Então, a gente tem que saber investir bem o nosso tempo para a gente colher os frutos certos, né? Para a gente focar em colher as coisas que a gente realmente quer realizar na nossa vida. É muito melhor do que você ficar super perdido apagando incêndio o tempo todo. E é isso é quando você não planeja, você fica desesperado o tempo todo só apagando incêndio. E viver dessa forma, gente, é muito ruim, a gente perde muito a qualidade de vida. frustrante. É É frustrante. frustrante, Você total. fica. E isso, tanto para você quanto para o seu cliente, por exemplo, porque se o seu cliente não entende que você quer levar ele do ponto A até o ponto B, e o como é o seu serviço, ele não vai querer te contratar ou ele não vai, tipo, ter tanta segurança durante o seu serviço, durante a consultoria, porque ele não está entendendo para onde ele está indo, ele está perdido junto com você, né? Então, se você Exatamente. mostra para a pessoa aonde que ela vai chegar junto com você, é muito melhor, porque isso gera uma expectativa positiva na pessoa em relação ao que você está oferecendo também. E isso faz toda a diferença. A pessoa perceber o cuidado que você tem com cada detalhe, com cada coisinha, né? Tanto É, dessa questão do contrato, quanto de toda a estruturação do tudo. material, quanto o cuidado. Você vê o cuidado da Rafa, gente, os slides. Os slides dela são maravilhosos, você tá. E não é só isso, porque, por exemplo, deixa eu comparar o serviço da Rafa com um guarda-roupas organizado. Todo mundo aqui já viu foto de antes e depois de guarda-roupa, não já viu? Pensa aquele guarda-roupa lindos, tudo lindo, assim, aquele closet incrível. A hora que você vê, a primeira coisa que você pensa é, nossa, tá lindo, maravilhoso, incrível. É a hora que você vê o slide da Rafa. Só que, gente, a organização não tá nesse superficial, a organização tá lá num nível muito mais profundo. Depois que você viu e achou bonito, você começa a entender o sistema de organização que tá por trás daquilo. Então você Sim, entende, exato. cara, por que que, sei lá, a primeira gaveta tá com roupa íntima? Qual que é a razão disso? Por que que isso tá aqui no alto? Ah, é porque meu cliente é alto, então eu coloquei no alto por algum motivo. E é a mesma coisa a estruturação do serviço todo da Rafa. Você vê lá, é lindo, maravilhoso, mas depois você entende a profundidade do que tá lá nos materiais e no passo a passo, nos checklists, nas apostilas, nas coisas todas que ela entrega. E é isso para nossa vida toda. Você vai organizar, vai ficar lindo, mas o foco da sua organização, do seu planejamento, não pode ser deixar bonito. Ficar É. bonito é a consequência. Então, Tem que ficar ser bonito lá no funcional. Trello, ficar bonito nas pastinhas do computador, ficar bonito em qualquer outra ferramenta que você use, é uma consequência do método que você está usando. Mas o mais importante é o método. Não é a ferramenta e não é a beleza da ferramenta. A beleza vem depois, é uma consequência natural do que você fizer. Mas o principal mesmo é o método que você vai usar para estruturar aquele sistema para ele funcionar bem. Exato. É Porque não bem isso. adianta nada, né? Você, por exemplo, fazer um slide bonitinho e aí você nem sabe o que que você coloca no slide, você nem sabe o que falar antes da sessão, nem sabe o que falar depois da sessão, na hora da sessão, você fica totalmente perdida. Então, sempre Exato. tem que ter um planejamento. E quando você vai dar consultoria, mentoria, como eu falei, é um comprometimento. É você estar ali disponível para ajudar aquela pessoa, você entregar Uhum. soluções para a pessoa. Ela tá buscando clareza, ela tá buscando soluções, ela tá buscando Uhum. aprendizados, encurtar o caminho dela até o objetivo que ela quer chegar. Total. Então tem muita coisa envolvida, muitas expectativas, e óbvio que é impossível a gente corresponder a todas as expectativas de todo mundo, mas é muito importante que a gente, primeiro de tudo, né, tenha clareza do que a gente quer entregar para as pessoas, o que você se Uhum. propõe a fazer, qual é a sua proposta, qual é a sua oferta para as pessoas, e você precisa dominar aquilo. Você precisa dominar, você precisa saber exatamente o passo a passo até a pessoa chegar naquilo. Você precisa saber o passo a passo para você lidar com o cliente, desde o momento que ele entra em contato com você que está interessado, até o momento do pós-venda para você fidelizar aquele cliente. Então Total. são muitas coisas e muita responsabilidade que a gente precisa estar
planejado. Porque sem o planejamento, você vai estar completamente perdido. E o planejamento não é aquela coisa assim, milimetricamente perfeita. Pode ser da forma mais simples, Não vai pode ser ser, o que gente. funciona para você. Então, é exatamente isso, sabe? Tem... Peraí, vocês já estudaram o que é específico para dar consultoria? Coach. Então, eu vou fazer Não. curso de coach em breve. Não estudei assim nada específico para fazer consultoria, não achei um curso sobre isso. Até porque quando eu comecei, eu queria. Só que de fato eu não achei, porque ninguém estava ensinando isso. Ninguém queria. Eu perguntava até para as pessoas, tipo, ai, que ferramenta você usa para videochamada? E aí ninguém me respondia. Então, assim, foi bem por isso que eu Gente, criei o método Vanilla. Foi para mostrar para as pessoas o passo a passo e ajudar elas a entender o que fazer. Porque quando eu comecei, eu fiquei tipo, e agora? E não, olha até você que, achar um caminho, nossa, você demora, fica gente. perdida. E olha que eu Eu tava tinha dado falando com a. aula. Sim, Pode eu falar. tava falando com a Rafa antes de eu cair na consultoria dela, porque eu já tava assim, eu já não tava encontrando por onde melhorar o serviço, eu precisava de uma ajuda externa mesmo. Eu já tinha reestruturado o meu serviço de consultoria 4 vezes. Porque é isso, é melhoria contínua. Então você não pode Exato. esperar que fique perfeito para você começar. Porque quando eu comecei com o que eu tinha, com o que eu sabia. Eu peguei um serviço presencial que eu oferecia e coloquei ele no digital. Para começar a fazer meus atendimentos, que era uma vontade minha, mas eu não tinha ele inteiro estruturado. Porque você ensinar no presencial e você ensinar no digital é totalmente diferente também. As pessoas aprendem de formas diferentes. Tem cliente que é mais visual, tem cliente que é mais analítico, que ele gosta de coisa mais voltada para a parte mais lógica. Então você tem que entender também como que o seu cliente prefere aprender para você poder estruturar as coisas e oferecer para ele uma opção que ele vá absorver melhor o seu conteúdo, porque isso faz muita diferença também, né? A Exato. pessoa captar melhor a mensagem que você quer passar. Eu gosto muito de pensar assim, a pessoa que passa por mim, o cliente que passa por mim, ele tem que sair melhor do que ele chegou na consultoria. Senão o Isso. meu serviço não valeu de nada. De nada mesmo. A pessoa tem que sair nem que seja 1% melhor do que ela, quando ela foi te procurar. Você tem que conseguir ajudar ela nem que seja 1%. E isso Exato. já vai fazer diferença. Às vezes a gente acha que coisas óbvias demais pra gente, tipo, ah, não vou falar isso, é tão óbvio. Gente, o óbvio precisa ser dito também. Tem gente que não tem referência, tem gente que não tem os mesmos conhecimentos que você, as mesmas Isso. vivências, as mesmas experiências. Então você tem que falar até o que é super óbvio para você também, porque às vezes você tem super facilidade naquilo e é justamente naquilo que a pessoa não tem e que às vezes vai gerar um insight tão grande na vida dela que você vai gerar uma transformação muito maior. Então você ter esse cuidado de mapear o óbvio também é importante. É, Eu no nossa. início eu não tinha muito essa, eu não percebia muito isso no digital. No presencial eu fazia, mas chegou no digital, eu falava, aí à medida que as pessoas falavam, Camila, não entendi isso. Aí que eu falava, eu tenho que explicar essa coisa que é óbvia para mim. E aí que eu É, fui entendendo que isso tem que ser incluído também. E quando você percebe isso, você tem que perceber que automaticamente o tempo de explicação, o tempo de colocar slide, o tempo que a consultoria, a sessão leva também muda. Então vai muda. percebendo isso também. À medida que você vai acrescentando mais informação, você tem que ir cronometrando, rastreando os novos tempos que vão durando as coisas que você faz, para você também não planejar esperando um tempo e depois acontece tudo num tempo diferente, né? Para você não se frustrar também. Tem até 2 aplicativos muito legais para fazer isso, fazer esses rastreamentos dos seus blocos de tempo, que pode ser legal para vocês começarem a fazer os testes nas primeiras sessões que vocês derem e tudo mais, para vocês começarem a ter essas métricas de comparação. Um se chama Clockify e o outro chama Toggle. Se quiser, depois eu mando para a Rafa para ela indicar para vocês, colocar os nomes Eu certinhos. acho que seria bom você escrever aí, você Deixa eu consegue? colocar aqui. Porque nem eu entendi o segundo aí, como que Ok. escreve isso. Ele é difícil, eu não sei nem se Difícil. pronuncia assim. E essa questão do óbvio, nossa, Foi. eu passava por isso com a questão da organização. Porque eu ensinava para as pessoas como fazer as coisas. Eu já falei tanto hoje, minha garganta tá seca, peraí. Toma uma aguinha aí.
Meu Deus. Uma coisa que você tem que saber sobre dar consultoria. Ai, deixa eu Sua pôr aqui garganta nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. É sério. Jesus Cristo. muda muito. Né? Fica, meu Deus, Nossa, fica eu muito não consigo dar seca. mais do que 2 por dia, porque senão eu fico sem voz. Nossa, eu também. No início do ano, como eu tirei férias, depois eu voltei, eu falei, eu quero ganhar a mesma coisa que eu ganhava sem tirar férias, né? Ou seja, em metade do mês, eu queria fazer o que eu fazia no mês. Consegui, mas assim, o dia A inteiro gente falando. morre. É um desespero, um desespero. Mas enfim, voltando. Pra Foi mim, uma meta por um organização e tempo que você abrir mão de alguma coisa, não tem problema. O problema é se a gente faz isso para sempre. Aí vocês estão perdendo qualidade de vida. Aí isso. não vale a pena o preço que você paga. Isso aí foi uma coisa É. momentânea. Então, tem momentos de vida Um que a gente faz isso planejamento mesmo. específico. Planejamento específico. Pois é. Então, a organização e planejamento para mim sempre foi muito natural. E aí, muitas Uhum. vezes, eu ensinava para as pessoas, falava, né, sobre a questão como que você vai se organizar para poder organizar seus conteúdos, a sua produção de conteúdo de fato. E aí, muita gente ficava, tá, mesmo eu explicando exatamente como eu fazia, como eu utilizava a ferramenta tal, muita gente ficava, tá, mas assim, como que eu faço? Muitas clientes, muitas. E aí eu comecei a ficar, gente, é sério, as pessoas não conseguem entender. Por quê? Porque pra mim é muito simples, mas pra outra pessoa não é. Sim, E aí o que que eu não comecei é. a fazer? Apostila de tudo. Trello de tudo, slide com print de absolutamente Tem que qualquer ter tudo, coisa. No gente. curso até tá mais ainda, porque eu tô tentando, tipo, colocar cada coisinha óbvia, cada coisinha, tudo, tudo, absolutamente tudo. Então é isso também que é muito importante, tá vendo essa organização, você saber mostrar para a pessoa o que que você está falando, você saber ilustrar para ela, Uhum. tornar tudo Faz muito muita claro, diferença. porque o óbvio não é óbvio para todo mundo, né? O óbvio é só seu. E aí, para outra pessoa, Sim, outra coisa vai ser total. óbvia. E às vezes Então, é igual você falou, mesmo entregando vários materiais, a pessoa ainda vai ter dúvida. Então é a hora que você tem que parar e isso. quebrar a cabeça mesmo e buscar outras referências, outras analogias para você conseguir passar a mensagem para a pessoa. Por isso que é tão importante você perceber como que o seu cliente aprende melhor, porque cada pessoa é de um jeito. Então, uma pergunta que eu faço muito para os meus clientes é assim: quando você era criança, como que você lembra como que você aprendia melhor? Você guardava resumo das matérias, você sentava na primeira carteira e só escutava e fazia a prova? Pensa como que você aprendia mais fácil quando você estava lá na escolinha, criança, para a pessoa já te dar uma dica. Então, as minhas clientes sempre falam: ah, Exatamente. Camila, eu sou mais visual. Nossa, eu gosto muito de escrever. Porque aí eu sei que tipo de material eu vou adaptar para mandar para ela, para já cortar o caminho do que eu mandar um material errado. Ela me vir com a dúvida e eu ter que mandar de novo outro material mais específico para ela. Então, você perguntar já te adianta muito também, para você entender melhor como que essa pessoa vai absorver o que você quer passar. Uhum. Ó, faltam 10 minutinhos. Gente, vocês têm Ah, dúvidas? Querem que a gente gente. responda alguma coisa? Ó, e uma coisa que eu queria, o que que você acha que muda você ter um passo a passo, você ter um método para você só aplicar ele? O que que você acha que muda na vida da pessoa? Tudo, tudo. Sabe por quê, gente? É claro que o planejamento não é uma coisa perfeita, que tem que estar 100% e tudo mais, mas se você já tem o passo a passo, você só sente e executa. Não tem Isso. desculpa. Você fica sem desculpas, sabe? Então, só isso já é assim, incrível. Fora realmente toda a clareza do processo, porque eu gosto muito de dar outro exemplo também, para vocês não esquecerem. Pensa que todo planejamento que vocês forem fazer e estruturar, você vai lá no futuro, você dá uma voltinha lá no futuro e você vem voltando de ré. É exatamente isso. Então, para vocês estruturarem o serviço de vocês, pensa, aonde o cliente vai chegar? Esse é o ponto final? Então, eu vou voltando, faz o passo a passo ao contrário, até o ponto de partida. Porque dá mais clareza para vocês e depois para vocês também passarem isso para o cliente. Ó, a gente só vai até aqui. Meu serviço não passa daqui. Para você falar, vai até esse ponto. E talvez você possa até estruturar outro serviço para continuar de onde você parou.
num serviço inicial, mas você tem que deixar claro para o cliente até onde vocês vão. Porque senão fica parecendo aquele serviço infinito que você faz, aí acha que acabou, aí depois você quer acrescentar outra coisa e outra coisa e outra coisa, e quando vê, seu serviço nunca acaba. Porque só vai aparecendo mais coisa para você colocar. Então, ter essa clareza também é muito importante. Ó, perguntaram aqui, Cami como você Rafa, organiza... Ah, Ai, qual pergunta tu vai Cadê essa responder? outra pergunta? Eu não tô vendo. Como você organiza a criação de conteúdo? Cria posts todos os dias ou tira um dia para criar vários posts? Então, eu tento ao máximo fazer em um dia da semana para a semana inteira. Nem sempre dá certo, nem sempre dá certo, porque o planejamento sofre alterações, né? E Uhum. tem imprevistos. Mas normalmente eu tiro um dia da semana mesmo, e aí eu faço todos os posts que eu já tinha colocado lá na minha lista para fazer e vou só de fato executando eles, criando as artes no Canva, criando as legendas, tudo bonitinho. E aí esse método Getting Things Done, né? É assim que fala, né? Meu inglês está GTD. enferrujado. 3 anos já sem falar inglês. Oh, Deus. Mas, enfim, o que você acha? O GTD, eu acho ele maravilhoso. Ele é um método de produtividade, na verdade, ele não é um método de organização. Ele é de produtividade. Mas ele te gera essa clareza imensa, porque ele te ajuda a receber as informações que chegam no seu sistema, a identificar o que serve ou não para você, esclarecer o que são essas informações e a partir disso você começa a dar as casinhas, a colocar as moradias das informações. Então, isso aqui vai para tal lugar, essa daqui vai para a agenda porque é compromisso. Você tem que diferenciar bem o que é tarefa, o que é compromisso, porque nossa agenda que recebe os compromissos, né, que são coisas que tem dia e horário certo para acontecer, tarefas não tem dia e horário certo para acontecer. Então, vocês não precisam colocar prazo para todo tipo de tarefa. Não é tudo que tem deadline, viu, gente? Isso confunde muitas pessoas e faz a gente, às vezes, ficar estagnado também. Mas o GTD, no geral, é um método incrível. Ele serve para você implementar em tudo na sua vida. Tudo mesmo. Tem Pesquisem até. melhor, porque ele dá pano para manga para falar aqui. A gente está com um tempo mais curtinho, mas ele é um método assim que serve para qualquer ferramenta. Você pode colocar ele no Trello, no Evernote, no Todoist, você pode usar ele no papel. É o que eu falo, a ferramenta é o de menos para o método. O importante é você entender o método. É você Depois que ter você entende clareza. ele, você pode colocar ele em qualquer lugar que ele vai rodar. Ele vai funcionar super bem. E isso é o que importa, assim, no sistema de organização, é que ele funcione e te atenda para a sua demanda. Senão não adianta você estruturar um método ou um sistema lindo, né, todo bem planejadinho, que não vai funcionar no dia a dia, que não vai te atender, que você não vai ter disciplina para atualizar. Porque outras coisas muito importantes dessa questão toda de organização é você atualizar sempre o seu sistema, porque senão não adianta, na hora que você precisa consultar uma informação, você não vai achar, ou ela não vai estar lá no sistema porque você não lembrou de atualizar, né? E você É, revisar com frequência. Revisão é uma palavra assim de ordem para a organização. Você tem que revisar semanalmente, diariamente as suas tarefas do dia, revisou ali, viu as métricas, viu as suas metas, viu o que ficou faltando, revisou a semana, revisou o mês. Depois da revisão, você continua os planejamentos, porque senão você se perde no caminho, né? Como a gente muda o tempo todo completamente. e os imprevistos aparecem o tempo todo, se você não revisar, chega um ponto que você fica completamente desconectado do que você planejou, do que você quer executar. Tem que estar com tudo alinhado. Exatamente. Você Tem tem que mais ter pergunta aqui? clareza. Você tem que Clareza. saber o que fazer, como fazer, quando fazer, e estar disposta a se adaptar. Porque planejamento e organização é isso. Mas sem planejamento e organização, você não consegue realizar nada muito bem Nada. e conquistar as coisas que você quer e conseguir ter resultados, conseguir dar consultoria, conseguir dar mentoria. Nada flui bem sem planejamento. Então, se você está pensando, ai, mas eu não sou uma pessoa tão organizada, eu não sou assim, você não é. Você está dessa Tá. forma. Mas você Nossa, eu falo muito pode isso. aprender e você pode desenvolver isso, Total. porque vai te ajudar muito. E lá no Instagram da Camila também, o Elementar Organiza, tem muita dica sobre isso. Então eu super Isso aí, recomendo gente. você ir lá
dá uma olhada, vê tudo que ela tem para ensinar sobre isso. E também, se você quer dar consultorias e mentorias, eu vou lançar domingo. Tô muito ansiosa. Vai ser um sucesso, eu tenho certeza. O meu método para dar consultorias e mentorias, que é o método Vanilla. Então, é isso. Se vocês querem aprender, eu vou dar todo o passo a passo, todo planejado, já mastigado, prontinho para só executar. Então, lembrando vocês, Vale muito a pena, essa gente. live vai ficar 2 minutos. salva. 2 minutos. Essa live vai ficar salva, tá? Eu vou colocar o link já já. Vou subir no YouTube e aí eu já coloco o link lá no canal do Telegram. Ele tá na biografia. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre organização, sobre planejamento, sobre tudo isso que a gente falou, vocês podem mandar mensagem para mim, para Camila. Podem mandar mensagem lá no grupo do Telegram também. Super. Tem o chat, a gente está conversando o tempo inteiro. Então, é legal até que tira dúvida para mais pessoas verem. Sim, Mas vocês sim. podem mandar pra gente. E aí a gente vai conversando. E muito obrigada mesmo Obrigada a pela você. Amei o presença. convite. Tanto você quanto todo mundo que está aí Com assistindo. certeza. Eu amei também. Obrigada, gente. Temos que Adorei fazer estar mais aqui. coisas. Temos que fazer mais coisas juntas, né? Temos muito assunto, pano pra manga pra conversar. Deixa eu ficar aqui falando até amanhã. Eu também. Então, Gente, muito, obrigada. muito obrigada mesmo. Obrigada, pra vocês Rafa. todas. E boa noite. Boa noite. Já já Beijo, vai estar o gente. link. Já já vai estar o link para vocês lá no grupo do Telegram para vocês conseguirem assistir tudo várias vezes, tá bom? Então, beijinho para vocês. Beijo. Obrigada.